Você sente dor na região lombar? A sua dor se espalha? Ela desce pela perna? Você quer saber se essa dor tem relação com a hérnia de disco? Então preste atenção, porque nesse vídeo eu vou te mostrar quais são as características de uma hérnia que acomete os níveis de L4, L5, S1 e vou te ensinar como realizar o seu exame neurológico. Ou seja, eu vou te mostrar o passo a passo para realizar o seu autodiagnóstico. E por que você precisa desse conteúdo? Porque a maior parte das dores de coluna lombar que descem pela perna não tem relação com a hérnia de disco. E nesse vídeo eu vou te mostrar se você está no percentual de pacientes com hérnia de disco sintomática ou assintomática. Então, antes de mostrar os testes que você precisa realizar, vamos compreender quais são as características de uma hérnia de disco sintomática, uma hérnia de disco verdadeira. Então vamos aos sinais e sintomas. Primeiro, você sente dor unilateral na perna e ela é mais grave do que a dor na região lombar. Então, para ser hérnia de disco, obrigatoriamente você precisa sentir dor em uma perna. Essa dor irradia pela parte de trás da perna e comumente está presente abaixo do joelho. Se você sente dor somente na coluna lombar, desconsidere a hipótese da hérnia de disco, mesmo que esteja presente no seu exame de imagem. Se não tem dor na perna, a sua hérnia de disco é assintomática e a sua dor lombar está relacionada com outros aspectos do seu dia a dia e do seu estilo de vida. Segundo, você sente dormência e ou parestesia na parte inferior da perna cometida em um trajeto específico. Ou seja, você consegue descrever certinho a região da perna que você tem dormência e formigamento. E esses sintomas não são intermitentes, eles são constantes. Eles estão presentes ao longo do seu dia com intensidade, em momentos maior, em momentos menor, mas eles estão presentes ao longo do seu dia. Então, nesse momento, você vai realizar o teste que está aparecendo aqui na tela para avaliar a sua sensibilidade. Você pode realizar com as suas mãos, você vai passar as mãos nas duas pernas para comparar a perna saudável com a perna acometida. Você quer observar se você percebe o toque do mesmo jeito ou se existe alguma diferença. E você pode usar também um pincel ou uma escova para comparar um lado com o outro. Passa do lado saudável, presta atenção em como é a percepção do toque e depois compara com a perna sintomática. Passa na perna sintomática e observa. Se você não sente muito bem o toque da sua mão ou o toque do pincel, da escova, significa que o seu teste é positivo, você tem alteração de sensibilidade. Então agora vamos para a terceira característica. Você tem déficit de força na perna acometida. Sim, você tenta fazer força com o seu pé e percebe dificuldade. Você vai caminhar e manca porque você percebe que a sua perna está fraca, o seu pé não obedece muito bem os seus comandos. Isso é um déficit neurológico, significa que o nervo não está mandando uma boa informação motora para o músculo contrair. E como você identifica fraqueza? Você pode tentar caminhar na ponta dos pés e comparar um lado com o outro. Você pode tentar fazer força com o seu pé para levantar o pé comparado ao lado saudável. Então sempre faça primeiro do lado saudável. Tenta elevar o seu pé. Agora faz com o lado acometido. Tenta levantar o pé do lado acometido e observa. Você pode até pedir a alguém para te ajudar, fazendo uma leve resistência no seu pé. Pede uma pessoa aí do seu lado para segurar o seu pé e tenta vencer a força da mão dessa pessoa. Faz primeiro do lado saudável e compara com o lado acometido. Se você tem dificuldade desse lado, o seu teste é positivo, significa que você tem fraqueza, ou seja, você está com um comprometimento na função motora. E por último, o seu teste neurodinâmico é positivo. Que teste é esse? O Slump Test. Eu vou te mostrar agora. Você vai se sentar relaxado, vai deixar a sua coluna flexionar, vai flexionar a sua cervical, tá? Vai abaixar a sua cabeça e partindo desta posição, você vai estender o seu joelho, começando sempre pelo lado saudável. Você vai tentar estender a sua perna que não dói. O esperado é que deste lado você consiga estender o seu joelho. O que acontece quando você estica o joelho?
você está gerando uma tensão em todos os nervos que saem da lombar e vão para a parte de trás da perna. Você está gerando tensão nas raízes nervosas. Do lado saudável, é esperado que no máximo você sinta uma sensação de repuxar, como se estivesse alongando o seu posterior de coxa. E se ao esticar a perna que não dói, você sentir dor do lado que dói, é um indicativo que você tem uma hernia de disco. Mas ao estender a perna sintomática, se produz a sua dor, se você não consegue estender o seu joelho, o teste é positivo, é um teste provocativo. Então, se provoca os seus sintomas, se você não consegue estender o seu joelho porque gera a sua dor na perna, significa que o seu teste neurodinâmico é positivo. O Slump Test é positivo e está indicando que a sua dor pode ter relação com hernia de disco. O resultado positivo do exame neurológico para a hernia de disco se dá através da junção de todas essas características e testes, ou seja, os sinais e sintomas que indicam a presença de uma hérnia, a alteração da sensibilidade, a fraqueza e o Slump Test positivo. Se você realizou todo o seu exame aqui comigo e não se enquadrou nessas características, a sua dor que desce para a perna provavelmente não tem relação com a hernia de disco. É uma dor referida, é diferente. O que é uma dor referida? É uma dor causada por atividades do seu dia a dia e ou comportamentos diários que geram estresse na sua coluna e pode irritar as estruturas da coluna e causar dor lombar e causar dor também pelo trajeto do nervo ou em estruturas que o nervo inerva. Mas eu tenho uma boa notícia: o prognóstico é favorável tanto para hérnias de disco quanto para a dor referida, ou seja, a previsão de melhora é boa, independente da condição que você tem. Quem tem hérnia de disco, a princípio, não precisa passar por uma cirurgia. Essa é uma crença. A maior parte dos pacientes vão se recuperar em um período de até 12 semanas. E isso acontece porque a hérnia é reabsorvida naturalmente pelo organismo. Ou seja, você só precisa passar por um bom tratamento não cirúrgico. Yuri, mas a minha hérnia é muito grande, ela é muito volumosa. Não tem problema. Quanto maior a hérnia, maior as chances dela ser reabsorvida. É o que mostra esse estudo. A hérnia de disco sequestrada, por exemplo, que é a maior, tem 96% de chances de ser reabsorvida. Agora olha esse outro estudo aqui, que acompanhou mais de 277 mil pacientes com hernia de disco que passaram por tratamentos não cirúrgicos. 97% tiveram sucesso, apenas 3% necessitaram de cirurgia. E as pessoas que necessitaram de cirurgia tinham o histórico de fazer uso de infiltração na coluna e uso crônico de medicamentos opioides. E talvez você esteja se questionando, por que nenhum médico fala sobre isso? Existem várias razões, mas eu vou citar duas predominantes. A primeira é a ignorância. Nem todo médico faz o consumo de ciência, se atualiza. E não só o médico, isso acontece em todas as profissões da saúde. Em todas as profissões nós teremos profissionais qualificados que se preocupam com os pacientes e profissionais despreparados. E o segundo motivo é devido ao conflito de interesse. Muitos médicos oferecem cirurgia de forma comercial, somente pelo viés financeiro. Uma cirurgia barata está em torno de 20 a 40 mil e pode chegar até 200, na verdade pode ultrapassar 200 mil reais. Infelizmente, muitas pessoas passam por cirurgia de forma desnecessária. A maior parte dos pacientes que realizam cirurgia não necessitam de uma cirurgia. Então, se você chegou até aqui, realizou todos os seus testes e chegou à hipótese de uma hernia de disco verdadeira sintomática, fique calmo, o seu problema tem solução. E se você fez todos os testes e chegou à hipótese de uma dor referida, não é uma hernia de disco, tem solução também. Para ambos, o tratamento é conservador, feito de preferência por um bom fisioterapeuta. E como é o tratamento? Eu te explico em outro vídeo. Para esse vídeo não ficar grande, eu preparei outro mostrando tudo que uma pessoa com dor nas costas e com hernia de disco precisa fazer para se livrar desse problema sem medicamentos
e sem cirurgia. Nesse vídeo eu falo também sobre o método controlador, que é um curso online que eu criei para ajudar as pessoas que não têm condições financeiras de pagar por um bom tratamento especializado, terem a oportunidade de realizar a sua avaliação e identificar as causas da sua dor e se autotratarem sozinhas, sem sair de casa, por um valor muito acessível. Se você tiver a curiosidade de saber como funciona, é o primeiro link aqui na descrição. Basta clicar que você será direcionado para esse vídeo explicativo. E para finalizar, eu quero que você compreenda que o exame de imagem não é uma forma de avaliação, é um recurso complementar para tirar dúvidas. O diagnóstico da hérnia de disco é clínico, ou seja, é através da junção de todas essas características associadas aos resultados do exame neurológico, a avaliação da sensibilidade, da força muscular, dos testes neurodinâmicos, no caso o slump test. Aquela hérnia de disco que aparece no exame de imagem de uma pessoa que sofre somente com dor na região lombar não significa nada em relação à dor de coluna. E se você tem dor na perna de forma intermitente e não tem déficits neurológicos, provavelmente a sua dor que desce também não tem relação com a hérnia de disco, tudo bem? Eu espero ter esclarecido as suas dúvidas sobre esse tema. Se tiver ficado alguma para trás, deixa aqui nos comentários que eu estarei te respondendo e quem sabe fazendo novos vídeos sobre esse tema. E se você tiver lembrado de alguém que precisa dessas informações, compartilhe esse conteúdo. Te aguardo em um próximo vídeo.